A Bíblia nos mostra exemplos de atitudes de fé que conduziram à vitória. Esse é o estudo de número 1045 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito, mas é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Os exemplos bíblicos servem para nos fortalecer, nos ajudar a termos atitudes sábias e não desistirmos, a não desfalecermos diante das provações. Vamos ao nosso tema, atitudes de fé que conduzem à vitória. Nosso texto base está em 1 Samuel, capítulo 1, verso 10, que diz: "E com a alma profundamente sofrida, chorou muito e orou ao Senhor." Sempre estamos vivendo momentos desafiadores, momentos difíceis, momentos turbulentos, angustiantes e sofríveis, mas é necessário sabermos que não é exclusividade nossa, pois muitos, a Bíblia nos ensina, passam pelos mesmos problemas. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e verso 9 diz: "Sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar." Olha o que nós devemos fazer: resistir-lhe, permanecendo firmes na fé, conscientes de que os irmãos que tendes em todo o mundo estão atravessando os mesmos sofrimentos. Muitas vezes as causas dos nossos sofrimentos são espirituais, mas não podemos nos esquecer que podemos também ser os causadores dos nossos sofrimentos, como consequência da lei da semeadura e dos nossos desejos, como nos ensina o profeta Jeremias. Lamentações no capítulo 3, verso 39 e verso 40 diz: "Porque pois se queixa o homem vivente, queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Esquadrinhemos os nossos caminhos, provemo-los e voltemos para o Senhor." O profeta Jeremias nos ensina que nós devemos refletir sobre as nossas ações, sobre os caminhos em que temos andado, e devemos voltar ao Senhor quando os nossos caminhos não agradam a Ele. Nos momentos das adversidades, é normal as pessoas se angustiarem, sofrerem, se desesperarem, e por que não dizer, é normal se decepcionarem e se frustrarem. E nós vamos ver através do exemplo de Ana, para aprendermos através das atitudes dela, atitudes que podem nos conduzir à vitória, atitudes que renovarão o nosso ânimo e nos encorajará a ficarmos firmes na fé. Atos capítulo 14, verso 22, o apóstolo Paulo diz, renovando o ânimo dos discípulos e os encorajando a perseverar na fé, ensinando: é necessário que em meio a muitas aflições ingressemos no reino de Deus. Nós não podemos nos esquecer o que o nosso Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter ânimo, nós devemos permanecer firmes na fé, porque servimos ao vencedor, servimos ao nosso Rei Jesus, e é importante conhecermos e prosseguirmos em conhecer ao Senhor através da sua palavra, pois o Senhor tem palavras de ânimo e de refrigério para a nossa alma. Ana significa graciosa, cheia de graça. Ela era uma mulher casada, tinha um marido que a amava, mas ela não era totalmente feliz, pois era impossibilitada de gerar filhos. 1 Samuel capítulo 1, verso 5 diz: "Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre." Para Eucana, o marido de Ana, não importava que Ana não poderia gerar filhos, ele a amava, ele a protegia e ele também a mimava. Eucana fazia o que ele podia para fazer Ana feliz,
simples. Pelo fato dela não gerar filhos, ela era vista pela sociedade como uma mulher que sofria o castigo ou o juízo de Deus, e muitos também a tinham como uma infeliz. E em muitos casos você pode acreditar que realmente muitas mulheres eram estéreis por causa do castigo e do juízo de Deus. E Eucana, ele amava Ana, mas ele amava a Deus, ele temia a Deus, ele cumpria os deveres religiosos dele, e no caso da esterilidade da esposa, era concedido ao marido o direito de ter outra mulher. O nome da outra esposa de Eucana era Penina, e Penina era uma pedra de tropeço para Ana, porque ela humilhava constantemente. 1 Samuel capítulo 1, verso 6 e verso 7 diz: e a sua rival excessivamente a provocava para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, por isso chorava e não comia. Ana vivia momentos de sofrimentos, momentos de tristezas. Ana, ela passava pelas provocações da rival, mas mesmo ela sabendo que todas as vezes aconteceria isso ao acompanhar o seu marido às festas judaicas, que a rival dela a humilharia, Ana era perseverante e ela ia com Eucana. E olha, nós precisamos ser perseverantes em fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, mesmo passando por humilhações e momentos desagradáveis como Ana passou. Ela era perseverante e era uma atitude de Ana que agradava ao nosso Deus. Ana, ela sabia onde buscar o consolo e o conforto na hora da adversidade. Salmo 9, verso 9 diz que o Senhor é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade. Ana buscava refugiar-se no Senhor. No nosso texto base, nós vimos que a Ana estava profundamente sofrida, ela chorou muito, ela orou ao Senhor quando ela foi no templo. E sabe por que ela foi no templo? Porque Ana sabia onde buscar conforto, onde buscar auxílio para conseguir lidar com a adversidade, para conseguir lidar com dificuldade. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O nosso Deus, ele não nos abandona, e nós precisamos colocar a presença do Senhor como prioridade para buscarmos. Precisamos nos colocar na presença do Senhor para aprendermos a lidar com as dificuldades, para aprendermos a lidar com as adversidades e com o sofrimento. Ana, ela sabia que somente o Senhor poderia mudar a história dela, que era uma história de humilhação e de vergonha, porque era vergonhoso na sociedade do tempo de Ana uma mulher ser estéril. 1 Pedro, no capítulo 5, verso 6 e verso 7 diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Enquanto Penina provocava e irritava Ana e fazia sempre Ana se lembrar da humilhação, da incapacidade de gerar, a Ana não pagava o mal com o mal, porque ela poderia lançar na cara da Penina que ela tinha o que Penina não tinha, porque Ana tinha o amor de Eucana e Penina não tinha. Mas Ana não agia assim, ao contrário, Ana foi ao templo para orar. Vamos ver 1 Samuel capítulo 1, verso 9, verso 10 diz assim: então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Aí vem novamente o nosso texto base, só que em outra versão, que diz assim: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Enquanto muitas pessoas ficam
ficam lamentando sua história, ficam alimentando mágoa, raiva, ódio e muitas vezes pagando o mal com o mal. Ana teve atitude de vitória porque ela se levantou e ela foi ao templo buscar o socorro do Senhor. Salmo 22, verso 24 diz assim: pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Ana sabia que Deus não rejeita as orações dos aflitos, dos humildes, dos necessitados, mas ela também sabia que o Senhor, Ele ouve, Ele olha e Ele atende aos aflitos e necessitados, como nos ensinou o salmista Davi no verso que nós lemos. Ana não ficou conformada, ela não ficou acomodada, ao contrário, ela se levantou. Ela agiu, ela foi orar e lá no templo ela se derramou diante de Deus. Ela, como disse o nosso texto base, ela chorou abundantemente na presença do Senhor. Ela sabia que na presença do Senhor há consolo, na presença do Senhor há alegria, na presença do Senhor há socorro. E Ana, ela foi julgada, ela foi humilhada também pelo sacerdote Eli, porque ele ficou olhando para a aparência dela, ele não compreendeu o momento do sofrimento que ela estava vivendo, ele só ficou olhando o mover da boca dela e ele tirou uma conclusão precipitada. Vamos ver? 1 Samuel capítulo 1, do verso 12 ao verso 14, e sucedeu que perseverando ela em orar perante o Senhor, olha a perseverança de Ana, ele observou a sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, só se movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Imagina como Ana ouviu aquelas palavras, mas Ana não se deixou abalar, ela não ficou magoada. Quantos de nós agiríamos como ela na humildade? Vamos ver, 1 Samuel capítulo 1, verso 15, verso 16, diz: porém Ana respondeu: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte eu tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Glória a Deus. E ela ainda fala: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. E tem outra versão que diz assim: não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. E ela ainda fala: estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Muitos de nós agiríamos fazendo justiça própria, quem sabe reclamaríamos, murmuraríamos e, se bobear, até gritaríamos com quem estava acrescentando mais dor ao nosso sofrimento. Mas Ana, ela agiu sabiamente, ela agiu com humildade. O sacerdote Eli pode ter se envergonhado do seu pré-julgamento, mas ele, olhando aquela situação, ele disse a ela uma palavra de paz e de misericórdia. 1 Samuel capítulo 1, verso 17 diz: então respondeu Eli: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ana recebeu de bom grado aquela palavra e ela seguiu em frente, ela prosseguiu confiante na misericórdia do Senhor. Ela não ficou remoendo as duras palavras que ela recebeu de Eli. Vamos ver 1 Samuel capítulo 1, verso 18 diz: ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti e que pense sempre bem da minha pessoa. Em seguida,
Ana seguiu o seu caminho, olha como ela já estava mudada, comeu e em seu rosto já não havia mais desalento. Ana confiou na palavra do Senhor. As palavras que saíram da boca de Eli foram palavras de paz, palavras de bênçãos. Ela creu e seu coração foi modificado. Como é importante nós recebermos palavras de ânimo, palavras que aumentam a nossa fé, que nos fortalece mais e mais no Senhor, mas também é importante nós sermos agentes de transformação, agentes de motivação e sempre usarmos palavras temperadas para ajudarmos as pessoas. Ana não ficou remoendo as palavras duras de Eli e nem as provocações de Penina, e ela recebeu o seu milagre. Ela foi grata ao Senhor, pois Ele colocou na boca dela um novo cântico, um cântico de vitória. O Senhor mudou a história de humilhação e de vergonha e fez de Ana uma mãe de vários filhos. Para concluir, eu vou citar a atitude dela que deixei por último. Sabe qual é? É a fidelidade dela ao Senhor Deus, pois enquanto ela orava, ela fez um propósito a Deus. Ela cumpriu e ainda adorou ao Senhor. 1 Samuel capítulo 1, verso 27, verso 28 diz: por esse menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso também ao Senhor eu entreguei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido e adorou ali ao Senhor. Não foi penoso, não foi complicado, não foi difícil para Ana cumprir o voto que ela fez ao Senhor, e que nós possamos ter a mesma fé que Ana, que nós possamos ter a nossa fé aumentada através do exemplo dela, que viveu momentos de angústia profunda, de humilhação, mas ela se levantou e ela foi buscar naquele que tudo pode a transformação daquele diagnóstico, e ela recebeu a vitória tão desejada. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem alguma pergunta acerca do nosso estudo, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Se você não se inscreveu no canal Jaboque Vamos Orar, eu te faço o convite para que você se inscreva, e que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.